Olá, gente, professor AEDJ aqui. Hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre o método da força unitária. No vídeo anterior, na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre qual que seria o comportamento de estruturas isostáticas quando eu utilizo o método da força unitária. Hoje a gente vai falar um pouco mais agora sobre estruturas hiperestáticas aplicando o método da força unitária, tá bom? O que acontece? Em estruturas isostáticas, quando eu aplico o método da força unitária, eu consigo determinar os deslocamentos tanto angular quanto vertical ou horizontal, que são linear, para determinar em estruturas isostáticas. Já em estruturas hiperestáticas, eu consigo determinar meus esforços internos, minhas reações, meu momento, meu cortante, independente então do esforço que eu quero encontrar em estruturas hiperestáticas, eu consigo então determinar esses esforços. Em estruturas isostáticas, deslocamento, beleza? No vídeo anterior a gente já abordou em estruturas isostáticas, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o método da força unitária aplicado a estruturas hiperestáticas. Vamos lá. O que acontece? A gente já viu que, baseado na conservação de energia, eu tenho essa representação mais simples aqui dos esforços do comportamento. Eu posso dizer o seguinte, que o estado final é a combinação do estado real mais os estados virtual vezes os valores da força unitária. Esse estado final aqui, para que atinja o equilíbrio, ele deve ser zero. Então, eu posso representar toda essa minha segunda parte aqui da minha equação igualando a zero. Então, é muito comum a gente, eu estou trabalhando aqui com dois estados. Olha só, é muito comum a gente representar isso em forma de matriz, ou seja, meu estado real é o delta 1, 0 aqui, o modificado, certo? E meu E1 e E2, que são meus estágios, ele pela combinação dos esforços, ele vai gerar um sistema matricial 2 por 2. E para x1 e x2, eu vou chegar aqui e colocar aqui. Se eu resolver isso daqui, eu vou passar essa parte aqui, que é a primeira parte, para o outro lado vai ficar negativo. Então, mudei aqui o sinal, beleza? O que acontece? Se eu resolver isso daqui, eu posso ter um sistema de equação. Se eu multiplicar, por exemplo, lá a gente aprende a multiplicar matrizes. Esse primeiro termo com esse, aí depois eu vou multiplicando o segundo com esse, e assim sucessivamente. O que acontece? Então, eu posso chegar, a partir de uma solução matricial, posso chegar num sistema de equações. Então, a gente está acostumado muito a ver sistema de equações, mas eu posso trabalhar com matriz. Quando eu vou trabalhar na minha calculadora, eu trabalho com matriz, mas é mais comum a gente fazer na mão sistema de equações. Então, basicamente, quando eu tenho, no caso aqui, dois esforços, eu vou ter uma matriz 2 por 2. Se for um esforço que eu não conheço, 1 por 1. Se for 3, eu vou ter 3 por 3. Então, essas são as soluções que eu vou conseguir encontrar dependendo do tipo de estrutura. Então, essa aqui seria a parte teórica, gente, beleza? Uma observação aqui, a gente sempre vai ver que na diagonal secundária os valores são iguais, quer dizer que o delta 1, 2 é igual ao delta 2, 1. Beleza? Isso daqui então é uma observação que a gente pode fazer a respeito do comportamento da nossa matriz. Beleza? O que acontece? Para melhorar isso aqui, vamos para o exercício para a gente aplicar esse conceito e entender melhor. Olha só, no exercício aqui eu quero calcular as reações da estrutura abaixo. Quero os esforços, as reações e tudo mais que for necessário para a interpretação dessa estrutura. O que acontece? Aqui eu não dei nenhum valor da minha rigidez, do EI, mas digamos que é constante para fim. Que acontece? Isso aqui, gente, é bem tranquilo de se fazer. Por quê? O que acontece? Olha só. Existe já tabelas para essa solução aqui, só que eu vou provar numericamente, né? Não vou fazer algebricamente, provar numericamente como exemplo como que se resolve isso pelo método da força unitária.
Então, o primeiro passo é determinar quantas vezes minha estrutura é hiperestática, ou seja, quantas vezes eu tenho equações que eu tenho mais variáveis do que equações. Então, vejamos o seguinte. Olha só, eu tenho um VA, eu tenho um HA, tenho um MA, tenho um 3 aqui, e no B aqui, no vínculo B, eu tenho um VB. Então, no caso, eu tenho 4 incógnitas e 3 equações, que é a somatória das normais, somatória das verticais e somatória do momento. São 3 equações, então 4 menos 3 dá uma incógnita que eu não consigo determinar. Então, eu consigo classificar essa minha estrutura como hiperestática, tá bom? Existem outros métodos de fazer essa análise aqui, mas eu vou focar apenas nessa aqui, que é a mais simples, beleza? Então, achei que minha estrutura é hiperestática. Então, o segundo passo é determinar o sistema principal. Ou seja, o sistema principal eu vou pegar essa minha estrutura original e fazer ela se tornar de alguma maneira isostática. Para isso, eu preciso tirar um desses esforços aqui que está tornando a estrutura hiperestática. Então, eu preciso remover ele por enquanto. Então, olha só, a primeira solução aqui que eu pensei, se eu tirar esse apoio B aqui, o que acontece? Que ele estava bem aqui, ele sumiu daqui, removendo o apoio B, ele fica uma estrutura isostática que a gente consegue resolver. Então, minha força unitária vai surgir aqui, ó, meu X1, certo? No estado 1. Outra solução seria remover o momento que eu tenho aqui. Se eu removo esse momento que eu tenho aqui, a minha estrutura, então, eu viro um vínculo de terceira, passa um vínculo de segunda espécie, beleza? Então, eu vou removendo esse apoio aqui, removendo o momento do apoio A, eu vou ter, então, um X1 surgindo aqui, beleza? Então, gente, olha só, escolhi aqui duas opções. Poderia tirar o VA de alguma maneira aqui e ter vários sistemas principais. Então, aqui estou mostrando para vocês algumas opções de sistema principal. E basta escolher apenas um. Eu poderia escolher esse daqui. Esse daqui é uma solução bem usual, utilizar momento, beleza? Tirar os momentos, que é mais tranquilo de se resolver. No entanto, eu vou usar hoje nesse vídeo aqui, a primeira solução, que é removendo o apoio B, tá bom? Por quê? No próximo vídeo eu vou explicar como eu aplico momentos. Então, meu sistema principal para esse problema de hoje aqui desse vídeo vai ser, então, essa solução aqui, removendo o apoio B. Beleza, então tá aqui, ó, já peguei meu estado zero, que é o terceiro passo, é definir meu estado zero, que é meu sistema principal com carregamento original. Então, meu estado zero, sempre vai ser meu estado zero, minha estrutura do sistema principal com carregamento original. Então, beleza, eu tirei o apoio B daqui, ó, olha só. Então, agora ela ficou uma estrutura em balanço e é bem simples de resolver. No caso, eu estou interessado basicamente no diagrama de momento fletor. No diagrama de momento fletor. Então, o momento aqui é L ao quadrado sobre 2, vai ser 20, que é o meu carregamento, 2, que é meu vão, ao quadrado sobre 2, vou achar um momento de 40. Beleza, achei um momento de 40. Então, eu vou representar esse meu momento de 40. Como é a carga distribuída, ele tem um comportamento parabólico nesse sentido aqui, certo? Então, eu vou representar aqui do lado direito minha estrutura e meu diagrama de momento aqui com momento de 40, beleza? Lembrando que para cima, gente, eu não coloco muito sinal porque eu acho mais tranquilo de lembrar que para cima é negativo, para baixo é positivo. Então, esse momento aqui é 40. Mas não importa muito nesse momento, basta eu lembrar essa simbologia, para cima negativo, para baixo positivo. Então, o nosso sistema brasileiro aqui, ele faz essa inversão de sinais. Então, quarto passo, eu vou ver o estado 1, que eu chamo de E1. Eu vou aplicar o carregamento virtual agora no meu SP. Então, está aqui meu sistema principal. No caso aqui, eu vou aplicar, então, o meu carregamento unitário. Carregamento unitário, então, aqui no valor
No valor de x1 eu vou aplicar a carga de 1. Beleza? Vou aplicar a carga de 1 e vou ver o comportamento. Então, o que eu estou interessado? Estou interessado no cálculo do momento. Então, o momento é P vezes L. Então, o momento é P vezes L. Então, P vezes L, no caso, meu P é 1, o vão é 2, que é o braço da alavanca. Então, vai ter 2 kN, beleza? Nesse caso aqui, gente, minha força ela está para cima, então meu momento vai sempre no sentido contrário do carregamento. Por exemplo, se a força aqui ó, no primeiro caso está para baixo, o momento vai sempre no sentido contrário, certo? Então, no caso aqui, a minha força está para cima, então meu momento vai ser para baixo. Nossa, que feio. Vamos arrumar aqui. Então, meu momento vai ser aqui, ó, carga triangular, certo? Então, vou representar aqui do lado direito, carga triangular com o valor de 2. Perfeito, perfeito. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui meus dois, determinei o diagrama no estado 0 e no estado 1, beleza? Então, vou pegar só esses diagramas aqui, tá bom, gente? Eu não quero mais saber do resto do cálculo, eu combino só os diagramas. Então, tá aqui, para nosso interesse, eu vou então para o quinto passo, que é fazer as combinações dos estados. Então, a primeira combinação que eu vou fazer é a combinação do estado 0 com o estado 1. Então, eu vou pegar delta 1, 0 vezes o EI, lembrando do EI lá da aula passada, é igual à primeira figura aqui, que no caso é uma parábola, vezes a segunda figura, que é um triângulo, beleza? Então, para isso, eu preciso determinar pela tabela de Kuchibay qual vai ser a combinação dessas duas figuras aqui. Qual vai ser a combinação dessas duas figuras? Então, vejamos o seguinte, eu vou abrir aqui a tabela, parábola com triângulo, ambos apontados para o mesmo lado. Então, olha só, parábola, cadê parábola aqui, gente? Ó, e triângulo aqui. Então, a combinação desses dois, ambos apontando para o mesmo lado, vai ser 1/4 de L vezes MB, M barra B. O que acontece? Ele está falando o seguinte, que é na fórmula, que é 1/4 de L, que é o vão, vezes o momento da primeira figura, vezes o momento da segunda. Como eu falei para vocês, eu vou chamar aqui, para simplificar, de MA/MB. Toda vez eu vou usar MA/MB. O que significa? MA é o da primeira figura, MB é o da segunda. Quanto que é o vão aqui que a gente está trabalhando? O vão aqui é 2 metros. Então, o MA aqui no caso é menos 40. O MB aqui está para baixo, é positivo, é 2. Então, substituindo aqui, ó, fica nessa seguinte configuração. 1/4 de 2, que é o vão, menos 40, que é o momento da primeira figura, vezes 2, que é o momento da segunda figura. Assim, a gente vai encontrar o delta 1, 0 de igual a menos 40. O que eu fiz com esse aí? Como, para não ter complicações lá na frente, eu vou só omitir ele aqui, tá bom, gente? Eu estou omitindo ele. Na verdade, ele dá uma complicação quando a estrutura muda a rigidez. Basicamente, muda a seção da peça. No caso aqui, a gente não vai aprofundar nesse tópico hoje isso. Eu vou, então, omitir ele aqui e vou chamar só de delta 1, 0 é igual a menos 40. Então, a primeira combinação, 0 com 1, eu chamei de 1, 0, certo? Chamei de 1, 0. Beleza, agora eu vou combinar a figura 1 com ela mesma. Se fosse a combinação E1 com E1. O que acontece? Então, 1 com 1, o que eu tenho? Triângulo vezes triângulo de novo. Então, a mesma figura duas vezes. Então, eu vou procurar na tabela de Kuchibay qual vai ser esse esforço aqui, qual vai ser essa combinação. Olha só, triângulo com triângulo, triângulo aqui e triângulo aqui, ambos apontando para o mesmo lado, vai dar 1/3 de L vezes o momento do primeiro vezes o momento do segundo. Então, eu vou pegar 1/3 de L, MA/MB, momento do primeiro, momento do segundo. Ah, está apontando para cá, os dois para o mesmo lado. Tu pegou, professor?
apontando para o outro lado. Não tem problema, gente, não tem problema. Desde que aponte os dois triângulos para o mesmo lado. Isso daí não vai influenciar. Influencia se tiver um para um lado, outro para o outro, beleza? Então, 1/3 do vão, que é 2, o MA é 2 e o MB é 2. Então, por quê? É 1 com 1. Tá aqui, ó, combinação 1 com 1. Então, substituindo, fica nessa configuração e vai dar 2,67 delta 11. Lembrando que eu omiti o EI, beleza? Então, feitas essas considerações, a gente vai para o 6º passo, que é determinar a nossa incógnita para o sistema de equações. Então, eu poderia resolver pela matriz aqui, só que eu vou resolver para o sistema de equação, que é um método de imediatamente que vem à nossa memória, mas acaba que na calculadora, seja ela qual for que tu for resolver, tu vai trabalhar com matrizes, mas dá de extrair a matriz a partir daqui. Então, vamos fazer a análise aqui. Olha só. O que eu vou ter aqui dos meus valores? Só tem um delta 10 e delta 11. Então, eu não tenho 2, eu não tenho 2. Se eu não tenho, ele é 0. Eu não tenho 2, 1, porque são iguais, e não tenho 2, 2. Então, eu não tenho também o 2, 0. O que acontece, então? Eu vou cortar eles, eu vou simplificar isso, e vou obter, então, delta 1 vezes x1 é menos delta 1, 0. Beleza? Olha só, eu simplifiquei porque eu não tinha. Se eu não tenho, é 0. Então, basta fazer a substituição. O delta 1 é 2,67, o delta 1, 0 é menos 40. Então, substituindo, olha só, lembrando aqui desse negativo com negativo vai dar positivo. O 2,67 está multiplicando, eu passo dividindo, eu vou achar então que é 15. E meu x1 é 15, beleza? Então, voltamos à análise aqui. Olha só, o que eu tinha feito aqui, essa minha estrutura original? Eu tinha tirado o valor do VB e aplicado a força unitária. Só que essa força unitária, ela tem um fator de multiplicação 15. Então, na verdade, eu já achei aqui meu VB como sendo 15. Essa é uma análise aqui que eu posso fazer. Então, eu tirei uma força, então meu VB vai ser em unidade de força, beleza? Então, eu achei meu VB, que é igual a 15. Então, eu achei meu VB. Aí, o que acontece? Eu posso fazer duas situações. Eu posso combinar, dizer que o estado final é igual ao estado 0, mais o E1 vezes x1, mais o E2 vezes x2. Então, isso daqui, eu vou fazer uma análise aqui. Nesse caso, mais como nos próximos vídeos eu não vou fazer mais isso, eu vou transformar num jeito mais simples. Então, aqui é só para efeito didático mesmo, para mostrar o comportamento da minha estrutura. Vejamos o seguinte, então o estado final, no caso aqui eu vou encontrar o momento nesse ponto aqui, ó, o MA, certo? Quanto que é nosso valor de MA? Então, nosso valor de MA vale quanto? Eu vou chamar ele aqui que eu não sei o valor. Ele vai depender da combinação das figuras anteriores. Por exemplo, então eu vou precisar trazer as figuras anteriores. Então, o MA seria o M no estado 0, mais o M1 vezes o X1. No caso aqui, olha só, quanto que é o momento no estado 0? Ele é 40. Quanto que é o momento no estado 1? Ele é 2. E quanto que ele é o x1? Eu acabei de determinar que é 15. Então, substituindo, fica menos 40, porque negativo a parte de cima, tá bom, gente? Aí, vezes 2 vezes 15. Então, eu vou achar que o momento aqui, ó, é menos 10. Por que menos 10? Porque ele é negativo, primeiro. Isso já é bem intuitivo. E segundo, que a gente tinha considerado que ele ia ser assim, e no caso ele no sentido contrário. Então, o nosso momento aqui é MA igual a 10. Já coloquei aqui na nossa figura, então, o valor que eu encontrei do nosso momento, beleza? Olha só, então já tem aqui, só dei uma limpada, trouxe aqui. Falta eu achar, já tenho o VB, já tenho o MA, falta o VA. Para fazer o VA, eu posso fazer a somatória de momento no ponto B aqui, ou a somatória das verticais, e vou encontrar, tá bom? Poderia fazer a somatória das verticais e já encontrar. Por exemplo, se eu pegar 20
vezes 2 vai dar 40, menos 15. Eu vou encontrar dessa forma meu valor de VB. Mas eu vou fazer aqui pelo MB também, só para provar que independente como eu fizer, eu vou encontrar o mesmo valor. Então, somatório em momento em B, posso padronizar. No caso aqui, se eu estou fazendo momento em B, eu estou olhando daqui para a esquerda, Então, para a esquerda tem a carga distribuída, que causa o momento que L ao quadrado sobre 2, nesse sentido aqui, que ela tá certo? Então, é positivo. O VA, ele empurra aqui para cima, então, nesse sentido aqui, ó, ele vai ser positivo vezes a distância, e ainda tem o MA que está ali representado. Então, 20 vezes 2 ao quadrado sobre 4, menos VA vezes 2, que é o braço de alavanca, mais o MA, que é 10. 10 porque ele é nesse sentido aqui. Eu já corrigi a setinha que ele é para esse lado. Por isso que eu tirei o sinal daqui. Então, ele está representado nesse sentido aqui. Então, coloco o sinal dele já correto. Então, vou achar o valor de 25. Beleza? Então, o VA é 25. O que acontece? Eu poderia fazer a somatória das verticais, que daria mais rápido. Então, eu pegaria aqui, ó, 20 vezes 40, vezes 2 dá 40. Menos 15, falta quanto aqui para dar os 40? Falta 25. Pronto, fiz a somatória das verticais. Só que eu já tinha feito assim, então deixa assim. Mas eu poderia fazer o VB rapidamente dessa maneira. Então, pronto. Está aqui minha estrutura. Então, vamos lá para o diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor, então, ele começa com o valor aqui em cima de 10, e ele vai até lá embaixo e faz esse comportamento. Já o diagrama de esforço cortante, eu vou olhar na reação. Aqui na reação, ele manda eu subir aqui 25, então eu vou marcar 25 aqui. Vou subir 25 desse lado aqui. E do outro lado ele manda eu subir 15. Então quer dizer que eu vou marcar aqui na direita, sempre abaixo 15. Então basta emendar, isso aqui vai ficar dessa forma representado. Ficar então 25 em cima e 15 embaixo. Então basicamente esse seria meus diagramas. Só esqueci de colocar aqui o momento para nossa solução do sistema, beleza? Gente, então, para estrutura hiperestática, eu fiz exercício para uma estrutura uma vez hiperestática e a solução é essa que eu trago para vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é isso e assistam também o próximo vídeo que é sobre estrutura hiperestática, 2 vezes hiperestática, utilizando aí do método da força unitária. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar.